Olá, aqui é a Joyce, especialista em finanças pessoais e empresariais. E nessa aula eu vou mostrar para você como funcionam os empréstimos e os financiamentos e você vai aprender a fazer escolhas mais inteligentes. Bom, eu vou começar mostrando a diferença entre um empréstimo e um financiamento. Apesar de serem duas modalidades de crédito, os dois são bem diferentes. Um empréstimo é menos burocrático, não precisa justificar onde vai usar o dinheiro, as taxas de juros são maiores e comuns por curto prazo. Então, quando você utiliza o crédito através de um empréstimo, o banco ele não precisa saber onde você vai usar esse dinheiro, já que não existe uma garantia envolvida. Por isso, as taxas de juros serão maiores. A única informação que o banco tem, além do seu relacionamento, é o seu histórico como pagador, ou seja, se você sempre paga as suas contas em dia ou não e o seu score do Serasa. Sendo assim, existe um grande risco para o banco, não é mesmo? Então, geralmente, as solicitações de empréstimos, elas são em momentos de urgências e pedidos de socorro junto ao banco. Por isso, são mais comuns para em curto prazo. Isso acaba passando uma mensagem de que algum plano não deu certo, ou que não houve um planejamento e por isso precisou recorrer a um empréstimo em dinheiro. Há também pessoas que solicitam empréstimos para realizações. Por exemplo, você resolveu que a sua lua de mel seria no Caribe e pegou 15 mil reais para fazer essa viagem. Nesse cenário, você está realizando um sonho, algo que é legal para você. Mas a mensagem que você passa ao banco é de falta de planejamento. Ou seja, você não se planejou até hoje, não pretende aguardar, economizando e realizando isso no futuro com o próprio dinheiro. Esse é um exemplo comum de uma decisão nada inteligente, já que o fato de você oferecer um risco altíssimo para o banco, os juros desses seus sonhos serão bem altos também. E essa escolha, ela pode ser caracterizada como uma escolha intertemporal, ou seja, onde você antecipa um sonho e em troca você se compromete com um dinheiro que você nem sabe se vai ter. Já nos financiamentos, os financiamentos eles são mais burocráticos, você precisa justificar em contrato o bem adquirido com aquele dinheiro. Esse próprio bem ele já serve como garantia do contrato, as taxas de juros são menores e indicados para longo prazo. O que muda entre um empréstimo e um financiamento é o que você fará com o crédito que o banco aprovou. Os financiamentos estão sempre atrelados a um bem específico, uma casa, um carro, e isso traz maior segurança para o banco, já que se você não puder pagar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai tomar esse bem de você e vai colocar em um leilão, e assim ele consegue recuperar esse valor. Então, é importantíssimo que você entenda que até o momento em que você não finaliza todo o seu contrato de financiamento, o bem não é seu, é do banco. Eu vejo muitas pessoas financiando um imóvel em 30 anos com a ilusão de que eu estou pagando a minha casa. Essa casa, ela só poderá ser registrada no seu nome depois desses 30 anos. Isso se você cumprir com todas as parcelas bonitinho. Então, nesse período, a casa fica alienada em nome do banco. O mesmo acontece para carros ou maquinário industrial, por exemplo. Então, muito cuidado ao assumir parcelas altas, se baseando somente no cenário atual da sua vida. O que a gente consegue perceber aqui é que financiar sempre será mais barato do que emprestar. Como eu falei, para empréstimos não tem garantia e para financiamentos sim, que é o próprio bem financiado. Então, sempre que houver uma garantia, o risco de você não pagar, ele será menor para o banco. E por isso as taxas desse dinheiro emprestado, desse crédito, elas também serão menores. E tem uma informação que muita gente não sabe. Se você oferecer uma garantia para o seu banco, a sua taxa de juros ela vai reduzir. Já ouviu falar de pessoas que têm a casa hipotecada? Então é isso, ela foi colocada como garantia em algum empréstimo. Se você oferecer para o banco algo em garantia para tomar um valor emprestado, isso mostra para o banco que você tem grandes chances de cumprir com esse contrato. Já que o banco ele não quer essa garantia, não é interesse dele ficar com a sua garantia. Ele quer o dinheiro que você pegou, mas a garantia passa a mais comprometimento da sua parte. Se existir essa possibilidade, a sua taxa de juros com certeza será muito reduzida. Agora, se você pensa em fazer um empréstimo já com a ideia de que não vai conseguir pagar, não coloque a sua casa como garantia, pois você pode perdê-la.
Você só coloca um bem em garantia quando você sabe que conseguirá honrar com esse compromisso e usa isso como uma estratégia para conseguir juros menores. Agora vamos aos custos. Bom, o que você olha quando você escolhe um empréstimo ou um financiamento? Os juros ou a parcela? Muita gente olha somente a parcela, mas se eu te disser que olhar só os juros também não está correto. Isso mesmo, nem os juros e nem a parcela. O correto mesmo é você olhar para o CET. CET significa custo efetivo total. E todas as empresas, ou seja, as instituições financeiras, elas são obrigadas a informar o CET nos contratos. Então, nem sempre o banco que te oferecer a menor taxa de juros vai ser a melhor opção, porque além das taxas de juros, você também pode pagar por IOF, por tarifas de abertura de cadastro ou de outros serviços administrativos, seguros, inflação. Então, todas essas cobranças, elas fazem parte do CET, que é o custo efetivo total. Por isso, é tão importante você comparar o CET do banco A com o CET do banco B e do banco C. Aliás, eu recomendo que você tenha no mínimo 3 opções para comparar quando precisar de um empréstimo ou de um financiamento. Bom, até aqui você já entendeu a diferença entre o empréstimo e o financiamento e que precisa olhar para o CET para saber o custo total do crédito que você vai tomar, certo? Já não pode mais cair naquelas pegadinhas do falso juro baixo. Porque geralmente a taxa de juros, quando é mais atrativa, ela é colocada em evidência nas propagandas, mas nada menciona os outros custos que virão junto com ela. Então, olho sempre aberto. Na próxima aula, nós vamos entender sobre a amortização e os cálculos das parcelas de um empréstimo ou de um financiamento. Um abraço e até a próxima aula!